Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao Medicina Academy. Meu nome é Ítalo Abreu. A gente vai falar um assunto bem interessante, né, que é na parte de educação financeira. Aqui não é dica para você comprar o que você comprar. Isso aqui é basicamente uma dica para você ter paz, né, na sua vida em relação à sua saúde financeira de forma geral. Que a gente vê aí, teve uma pesquisa recente da AF aí, que quase 40% dos médicos não tinham nenhuma reserva e tinham uma vida financeira ruim. E o pior, esses médicos ganhavam muito bem. Né, que provavelmente tinha um padrão de vida alto, tinha outros pilares aí que com certeza esses médicos tinham uma vida ruim em relação à saúde financeira, mas eles ganhavam bem, então mais de 40%. Então a gente vai colocar algumas dicas aqui, que é bem interessante, mas são dicas relacionadas a compra e erros de ações, o que é que eu já fiz e o que é que alguns livros me ensinaram aqui, que você deve refletir. Isso aqui não é para você tomar tudo como verdade, mas para você refletir nisso e você lá nos livros que eu citar, até para você ler com seus próprios olhos e você mesmo fazer sua reflexão dos seus pontos de vista. Então a gente sabe que uma empresa, uma ação, nada mais é do que uma empresa. Ela não é um papel, ela não é uma loteria. Então é basicamente você ser sócio de uma empresa. E quando você é sócio de empresa, você vai ver os números, você vai ver o que essa empresa representa. Você não vai olhar simplesmente o preço de uma ação para comprar e vender, né? Isso não tem sentido nenhum, exceto se você é do mercado, se você perdeu a sua profissão como médico, aí você vai entrar aí nas profundezas, né? Mas como você são as sardinhas de forma geral, para você ser sócio, você precisa conhecer aquela empresa e aí você vai colocar dinheiro lá. Você não vai ficar vendo números, você não vai ficar vendo nada disso, você vai conhecer a empresa de forma geral. Então a ação nada mais é um título representativo da parte de um capital de uma sociedade, né? A ação ela não tem a vida própria dela, né? Não é algo que a gente tem que olhar o preço todo dia, a gente não vai mudar de um dia para o outro, isso não vai mudar nada, você tem que olhar os números, como essa empresa está indo de forma geral, a gente vai explicar a cada passo o que é importante você olhar numa empresa para você não se lubridiar aí pelo mercado de forma geral. O mercado não é justo, e o mercado quer girar seu patrimônio de forma geral, ele quer gerar seu dinheiro para produzir taxa, isso é o que acontece, né? Se você tem a ação não tem vida própria, né? Algo de olhar o preço todo dia, isso vai virar uma doença, vai te dar ansiedade. Algo que o preço é 100% relacionado a gráfico, isso não existe. Previsão de futuro, bola de cristal também ninguém tem. A empresa na mídia X, a empresa do governo Y, né? Tá na hora essa semana, as melhores ações, você vai ver essas manchetes todo dia, mas isso é para lubridiar, isso é para rodar o seu dinheiro. Então algum guru determina de onde vai, onde essa ação, o que é que ela vai fazer, enfim. Eu vejo milhares de médicos com essa doença, eu vejo até estudante de medicina se preocupando com isso, que devia se preocupar com a residência, né? Não devia estar na hora aí se preocupando com isso nesse momento, que a gente vai contar o porquê aqui. Então não é algo para você comprar barato e vender caro de forma geral. É uma empresa que você investe, né? Que ela vai valorizar, que ela vai te dar dividendo. São coisas para você segurar para aumentar seu patrimônio. Basicamente esse é o X da questão, né? É uma pequena parte da empresa, se você é sócio, você vai se beneficiar com crescimento e com lucro, né? Que são as duas coisas, né, importantes aí. Se ela está dando lucro, se ela está dando dívida controlada, essa empresa, no geral, ela tem uma tendência a crescer mesmo que pouco. Tem empresas que têm, por exemplo, um market share de 80%. Então essa empresa tem uma tendência a crescer menos, porque ela tem dificuldade de crescer, porque ela já está tomando a maior parte do mercado. Se a razão de um bom instrumento para potenciar o crescimento do seu patrimônio a longo prazo, por outro lado, ela também pode acabar com todo o seu patrimônio, então você tem que ter cuidado com isso também. Então, um conselho que a gente fala nos primeiros passos da sua carreira, né, ali como médico, dessa faculdade de residência, o melhor investimento é em você. Esquece, né? Isso aqui, muita coisa que a gente está falando, que não é hora de você pensar nisso. Você pode ali colocar um dinheirinho, exceto as pessoas que têm ali um patrimônio muito grande, mas a maioria dos médicos não tem patrimônio, não começa uma residência com reserva de emergência, a maioria, assim como eu, e eu vejo outros colegas também. Exceto quando você tem uma reserva financeira muito grande, você vem de família, então é isso aí, pode ser para você, mas a maioria eu tenho certeza que não é. Então tenha muito cuidado onde você colocar, de forma geral você tem que diversificar, a gente vai colocar um gráfico aqui mostrando a quantidade de diversificação, isso é muito importante para você. Então o melhor investimento possível é investir em si mesmo, na sua carreira, para você ganhar mais, te dar mais renda, não é as ações que vai te dar renda de forma geral, né? Em 99% dos casos. Dedicar seus estudos, estratégias para estágios, para você melhorar, né, a sua profissão, melhorar o seu trabalho e você ter mais renda e isso te dá mais paz. Então a gente fala, as pessoas têm uma ânsia aí de investir em ações, né? E eu falo, realmente você está preparado para colocar esse dinheiro e perder 60% e você vê o seu patrimônio cair 60% durante 6 anos, você está confortável com isso? Se você não está, eu não sei se ações é para você. Então você tem que ter muito cuidado com isso. Só que tem uma
uma certa fantasia aí do mercado que as pessoas têm que investir em ações, né? Isso é uma loucura que eu acho que eu vejo mais gente com patrimônio, vivendo em paz, e pessoas com muito dinheiro vivendo na poupança, em imóveis, né, em renda fixa imóvel, do que em ações de forma geral. Então acho que as pessoas têm que ter muito cuidado onde elas estão pisando, né? Você vê esse gráfico aqui da Microsoft, que então ela está aqui no final de 2002, né, praticamente aí até 2008, todo esse período aí, ela praticamente estável. Você vê aqui, por exemplo, nesse gráfico aqui, né, de antes ali da Microsoft, também de janeiro ali em média de 2000, praticamente até 2010, vamos dizer aí 10, 12 anos, ela é estável, sem crescer nada. Você está preparado para isso? Quase 10 anos, né? Eu falei de 6, você vai preparado para 10, é não crescer nada, ficar praticamente ali estável. Então isso é o que acontece, né, no mundo de forma geral, mas são empresas boas e todos os pontos que a gente vai falar aqui. Então tem um cara que eu gosto muito, que é o Peter Lynch. Tem vários outros que eu vou citar, eu não fico só numa pessoa de forma geral, mas ele foi um gestor de grandes fundos aí, de um fundo que deu uma rentabilidade de 29%, né? Um dos melhores, considerado dos melhores fundos do ano. Então esse cara é um fenômeno, né? Esse cara é um fenômeno muito bom, então vale a pena você ler um pouco sobre ele. Eu vou colocar outros sites aqui legais e muitas dicas aqui para você entender. Então não pense que a renda variável vai ser uma renda fixa. Isso não vai existir e tome muito cuidado com isso, né? Não é que você vai ter um rendimento igual ao do seu trabalho de 5 a 10 anos, também esqueça isso. A renda ela vem do trabalho, em 99,999% das vezes. Então a vida é estatística, é uma média. Então você pensar nas exceções, isso não vai te levar a lugar nenhum. Não tem renda regular e constante em um ambiente crítico. Então não existe uma renda regular e constante em um ambiente crítico. É que eu estou falando de ambiente crítico? Mercado financeiro, né? Isso não existe, né? Em empresas de forma geral, isso são ambientes críticos, né? A empresa pode falhar amanhã, o banco pode quebrar amanhã, então tenha consciência disso, né? Essa é a parte do patrimônio que você está alocando nesse local. Então comece com a poupança, com a renda fixa, tesouro, IPCA, poupança mesmo. Cuidado com essas... Esse aqui é muito bom. Coloque aqui que essa taxa aqui é a melhor do mercado. Cuidado, né? A fórmula dos juros compostos, o algoritmo nunca vai ganhar. Na verdade, a taxa nunca vai ganhar de um algoritmo. Então tenha muito cuidado com isso, é uma fórmula básica dos juros compostos. A gente fala isso no livro, leia o capítulo de educação financeira. Então colocar uma renda variável no que você não vai aguentar perder, isso é um risco muito grande para você, nem sabe se isso vai ser possível. Então as ações não são tickets de loteria, tenha muito cuidado com isso. Eles representam uma parte da empresa, não é uma loteria de forma geral. Então foco nas empresas e não nas ações, não no preço, não no que está acontecendo naquele dia. Para de ver home broker, isso não vai te levar a lugar nenhum, só vai te dar muita ansiedade. Eu vejo a quantidade de médicos ali no plantão, enlouquecendo, fazendo isso. Isso não vai servir de nada para você, ao contrário, isso não vai te dar paz nenhuma, né? Vai te dar mais ansiedade. Então, spend about 50 minutes a year on economy analysis. Ou seja, ele gasta 15 minutos fazendo análise econômica disso, porque ele vê a empresa é boa, está fazendo lá, está dando lucro, está com a dívida controlada, eu vejo o RI ali a cada 3, 4 meses e eu sei onde a empresa está indo. Então, ficar fazendo essas... Imagina esse cara, que era um gestor de um dos maiores fundos do mundo, né? Teve uma das melhores rentabilidades do mundo. Se ele era do mercado, ele faz isso, imagina você que é uma sardinha que é médico, que está fazendo outra atividade principal, que é ficar analisando o gráfico, né, de forma geral. Acho que as pessoas que são do mercado, elas podem fazer isso. As pessoas que não são, acho que não devem, né? Apesar das coisas essas coisas nem estão no seu controle, você não tem esse conhecimento e não consegue se dedicar para isso. Então é melhor você seguir, né, essa tática aí de você comprar e você investir numa empresa que você conhece, para onde ela está indo de forma geral. Então foco na empresa de forma geral. Se a empresa vai bem, as ações vão bem em um período longo, não tem o que discutir isso. Agora, em um período curto, tudo pode acontecer, isso é mais provável estatisticamente. Então tem pessoas que adoram preço, né? O preço está ali, o preço está subindo, o que é que vai acontecer? Eu tive uma notícia do mercado, choveu, imagina nos Estados Unidos agora, teve os terremotos, tem as ventanias, tem tudo que acontece vai mudar. Agora eu quero saber se isso vai mudar em 10 anos, né? Como que está aí em 5 anos? Em 10 anos também. Então, to my mind, the stock price is the last useful information you can track. It's the most reliable tracker. Então, o que ele fala aqui, na verdade, é que o preço basicamente é o menos importante, né, de forma geral. Então, tenha muito cuidado com isso. Os preços são informações inúteis para usar como parâmetros. O movimento das ações nos dias, elas são irrelevantes. Então, tenha muito cuidado com essas análises aí de preço, o que o teu assessor está te fazendo para você enlouquecer e você mudar e girar seu patrimônio de forma geral. Olha os balanços anuais de 5 a 10 anos, só que ninguém faz isso, porque dá trabalho olhar balanço. Eu preciso olhar ali uma PDF de 30, 40 páginas. Então, se você não está preparado para fazer isso, eu recomendo você nem olhar, porque você vai confiar ali no olhar de outras pessoas. Então, isso é um risco muito grande. Então, o que a gente fala de diversificação reduz risco. Esse gráfico ele é muito claro. Aqui você vai ver o portfólio aqui,
em cima, então eu vou aumentar, eu vou colocar um número aqui para baixo, o que, é que vai acontecer com o risco? A curvinha, o tobogã. Então isso é muito claro, é muito fácil você entender que a diversificação vai, né? Se você tem eu coloco todos os ovos dentro da mesma cesta, eu tenho um risco muito maior de perder todos esses ovos. Então isso é muito básico, a gente sabe disso, mas muitas vezes não faz. Então quanto maior a diversificação em ativos, menor esse risco de forma geral, a gente tem que entender. Então quando você acha que onde você se sente confortável, né, este número depende do percentual de ações do seu patrimônio, se você ficar confortável com 40% do seu patrimônio no local que você pode perder ou ficar com 10 anos sem alterar nada, tudo bem, vai em frente. Né? Você aguentaria esse 60% de baixa aí nos 5 anos? Se não, não sei se esse local é bom para você. Então, como a gente falou, diversificação é uma coisa muito importante. Então, empresas, né? Como é que funciona? As empresas PN, as empresas ON, o que é de forma geral? De maneira bem simplificada para você entender o que importa a empresa ON. Mas por quê? Porque na empresa ON você tem o mesmo direito do sócio. Então, se essa empresa não é skin the game o suficiente para te dar empresas ONs, por que você vai para um local que você não tem os mesmos direitos de um sócio? Para que você vai? Ah, mas o fulano me indicou, ah, mas o cara que é do mercado, tudo bem, o cara trabalha nisso todo dia. Para que você vai correr um risco muito maior de não ir para a empresa? Ah, a empresa PN paga mais dividendo, mas você não tem direito a nada. Se esses caras quiserem voltar e acabar com a empresa no dia, eles acabam, você não vai fazer nada. Então ele tem um risco muito maior. Então a empresa no geral, isso é ON. Né? São ações preferenciais, muito cuidado com esse nome aí, as PNs, muito cuidado. Para você comprar ações tem que ser sócio, tem que ser ON. Mas quem quiser arriscar, pode fazer nos outros lados de forma geral, mas eu não arriscaria, principalmente porque eu sou uma sardinha no mercado. Eu não sou ninguém, né? Quem sou eu para arriscar numa empresa PN, que eu não tenho direito, que você não tem os mesmos direitos de sócio, que você não está, né, num ecossistema skin the game que a gente chama de forma geral. Então ele fala, até o Warren Buffett fala, a ação é ON, né? ON, o risco é menor e eu quero menos risco. O Warren Buffett fala isso. Então tem 2 livros muito legais aqui que eu recomendo, do Peter Lynch, Learn to Learn. E esse outro livro aqui do Peter Lynch, eu prefiro o primeiro, né? O One Up, One House Street. É bem legal, um pouco mais complexo, mas o primeiro é bem legal e é bem básico. Isso aqui é como se fosse um guia aqui, como ele fala, de investimento para você abrir sua mente e ter uma paz de forma geral. Então empresas, os preços das empresas não significa praticamente nada, né? Se a ação vai bem, geralmente o preço vai bem de forma geral em 99,9999 no longo prazo, né, dessa empresa. Então as pessoas ficam preocupadas com isso, só que a porcentagem dessa empresa negociada no dia da bolsa é tipo 1%, 0,8%. O que você acha que isso significa? Nada, né? Porque uma mínima porcentagem da empresa negociada naquele dia. Então você ficar racionando com o preço, isso vai te dar ansiedade de forma geral. Então o mercado quer girar, como a gente falou, girar seu dinheiro, girar seu patrimônio. Se você tem uma farmácia, o que é importante nessa farmácia? Como você atende as pessoas, o feedback que você leva do cliente, a fidelidade desses clientes, o long time value, quantos esses clientes estão comprando, o lucro líquido, a sua margem e a dívida controlada. É isso que vai importar, basicamente. Então, se resume isso que eu falei, é o que importa de uma ação para você ver. Né? As pessoas ficam fosforolhando várias outras coisas que a maior parte disso não vai te importar. Então, o Peter fala que one important key to invest is remember the stock are not lottery ticket. Ou seja, isso aqui não é uma loteria. Você tem que tomar cuidado com isso, né? Ele fala aqui que as pessoas não têm essa... como a gente falou, as pessoas não têm essa previsão de prever o futuro, né? Isso é uma loucura aí das pessoas. Então, relembrando de novo, se você tem uma farmácia, o que é que você vai ver? Lucro, como você atende os clientes, seus feedbacks, o grau de fidelidade, se essa dívida está controlada. É isso que você vai ver da empresa, é isso que importa. Isso são frases do Warren Buffett de forma geral. Você não sabe, nem eu, nem você, nem os gurus, nem ninguém sabe. Essas bolas de cristal, elas não existem. Então, se você vê aqui, como a gente colocou a Ambev, qual é a porcentagem que a Ambev negocia diariamente? 0,14% da empresa. Para que você está enlouquecendo por isso? O Itaú, 0,1% da empresa. O Bradesco, 0,8%. Então, assim, é uma loucura que as pessoas pensam aí toda vida, só que o mercado contamina para você ficar sempre nessa loucura aí. Go for business that any idiot can run. Because sooner or later, any idiot's problem is going to warn it. Ou seja, ele fala que um idiota ele tem que ter paciência, não tem que ficar correndo aí no mercado de forma geral. Isso é uma das principais lições do Warren Buffett que eu trago assim para minha vida de forma geral. E o Warren Buffett fala outra frase bem interessante, que é: The stock market is a device for transferring money from the impatient to patient. Ou seja, é a transferência de dinheiro das pessoas impacientes para as pessoas pacientes, pessoas, né, que estão nessa correria, como eu falei, dos gatos aí. Então tenha muito cuidado com isso, né? You should not buy a stock because it's cheap, but because you know a lot about it.
Ou seja, como eu falei, você precisa entender, esses são os maiores investidores do mundo, né? E não é para você seguir, é para você tirar lições, né, que esses caras estão colocando na vida. E eles não estão indicando a ação, não é para vocês indicar a ação que ele comprou, né? Ele tem uma vida totalmente diferente da sua, a realidade desse cara é totalmente diferente. Mas eles não nos dão lições de como, né, esse mercado funciona de forma geral. Então você não pode ficar escravo dos seus investimentos, galera enlouquecendo ali, vendo... É melhor colocar o dinheiro na poupança de forma geral, você vai ter muito mais paz, né? The best investment you can make is an investment in yourself. The more you learn, the more you earn. Então isso é uma das lições também do Warren Buffett, que você tem que investir muito mais em você, né? Essa renda vai vir do seu trabalho de forma geral. E é assim que o Warren Buffett pensa. Tem outro site bem legal aqui do Ben. Então ele fala que para você, se você quer investir, se você quer entrar nesse mercado, que é um mercado crítico, que você tem que saber, né, que você é só uma sardinha aí, você tem que fazer, né, de acordo, lógico, com o que você aguenta. Ele fala, create an asset location you would be comfortable holding any market environment. Ou seja, você tem que investir naquelas ações ali que você esteja, digamos que, confortável em segurar isso, né, num ambiente de caos e em qualquer ambiente. Ou seja, se isso cair 60%, você tem que estar tranquilo, né? Senão você não deve estar nesse ambiente. Você tem que se preparar para qualquer ambiente, se preparar para as imprevisibilidades, que é assim que o mercado funciona. Então, muito obrigado, espero que você tenha gostado, espero que você faça insights e reflexões sobre isso e leia os 2 capítulos do nosso livro, né, para você ter paz e ser um médico melhor em todos os quesitos aí. Um grande abraço.